Aqui Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Pokémon, região de Konoha capítulo 23. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos vocês serem sempre notificado, e fiquem atento na comunidade do canal onde posto enquetes nas escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguirem meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Enquanto isso, depois que voltamos ao centro Pokémon, Shoji e eu queríamos fazer a troca imediatamente. Ele pegou o malvado Poltergeist enquanto eu peguei e iria fugir como um bandido, concluiu Sakura, dando a seu mais novo Pokémon um afetuoso arranhão no rosto. Focinho. O Ponyta relinchou timidamente. Uau, e pensei que Hinata e eu tivemos problemas durante nossa missão paralela, disse Naruto. Ele riu nervosamente. Cara, isso só serve para te mostrar, você nunca deve dividir a festa. Nada de bom vem disso. Enquanto Hitomi gritava em concordância, abraçando seu irmão, enquanto ele apenas se distraía e aceitava, vários outros Pokémon da equipe expressaram divergências. Sim, nada de bom resulta disso. Kata disse em tom de zombaria, e então traduziu os protestos de seus companheiros. Nada de bom, exceto pegar novos companheiros de equipe, dito por Eri. Encontrar Saki, colocado por Sidon, que ajustou sua coroa. Evoluindo e derrotando inimigos terríveis em combate. Glorioso, realmente, Akodo, você teve que adicionar a última parte. Akodo ambos intervieram, com Midoriya balançando a cabeça. E encontrando o amor verdadeiro Eka, cara, vocês dois tinham que ser tão sentimentais. Kata perguntou, lançando um olhar para Togashi e Oshako, que estavam aconchegados juntos, ele segurando sua videira com suas garras, depois que eles deram sua opinião. Houve uma tosse e Kikyo apontou para Katsuki, que estava parado com o ovo de Hinata. Ele tossiu novamente, fazendo o possível para parecer indiferente enquanto olhava para Kata por ter esquecido o ovo. Ah, certo. E claro, adoções inesperadas, mas perfeitamente bem-vindas. Mas sim, além de tudo isso, nada de bom resulta da divisão da festa. Naruto se encolheu. Ok, eu estava sendo dramático. Sem mencionar as oportunidades que todos nós tivemos de ser durões. Tenho certeza que isso nos ajudou a crescer como treinadores, tendo a chance de depender de nossa inteligência e força. Sasuke apontou em tom de conversa. Ei, eu disse que estava errado, Naruto disse categoricamente. Por exemplo, como consegui usar todas aquelas aulas de Kendo que tive para lutar ao lado de nossos Pokémon, ou como Hinata foi capaz de lidar com aquele Magikargo maluco. Sasuke continuou, com um brilho malicioso nos olhos. Então, novamente, suponho que tudo que Naruto fez foi fugir de um dragão furioso e enganá-lo para que ele corresse contra uma parede. Eu não gostaria de lembrar disso comparado ao quão incríveis o resto de nós éramos. Ei! Naruto protestou com raiva. Sasuke, seja legal. Sakura disse em advertência, embora houvesse diversão em sua voz. Além disso, não há necessidade de esfregar na cara dele que ele foi o menos incrível de todos nós ontem. Naruto rosnou com raiva, mas Hinata interveio. Ok, já chega, ela ordenou em um tom surpreendentemente enérgico. Todos nós, humanos e Pokémon, nos saímos muito bem. Todos eles admitiram, com Sasuke murmurando algo sobre apenas uma provocação, enquanto Naruto disse que não tinha sido realmente incomodado. Sakura decidiu mudar de assunto. Então, como vamos chegar a Steel Blossom agora? Vamos nos separar novamente e seguir as mesmas rotas de antes? Ou talvez mudar de rota e ver o que encontramos? Ufa, por mais incrível que tenha sido ontem, não gosto da ideia de repetir isso tão cedo, disse Naruto. Sim, nossas festas foram quase eliminadas. Deveríamos tirar 1 ou 2 dias de folga de qualquer atividade séria, Sasuke acrescentou. Você está sugerindo que fiquemos aqui por enquanto? Sakura perguntou. Sasuke balançou a cabeça. Não. Por que não pegar o ônibus para Steel Blossom? Estará aqui ao meio-dia e chegaremos em Steel Blossom antes do pôr do sol, então também recuperaremos o tempo perdido ontem. Boa ideia!
Gostei. Naruto disse, seguido por Sakura e Hinata ecoando seu acordo. Claro, Sasuke não havia dito que com seu salário ainda cortado, alguém teria que pagar pela passagem. Eles poderiam falar disso mais tarde. De volta à floresta. A floresta passou rapidamente pelo Oldon e seu cavaleiro. Ele disparava entre as árvores, sob os galhos e até mesmo entre as folhagens ocasionais, se achasse que poderia fazê-lo sem risco de ferir seu passageiro. Enquanto isso, a pobre Pink teve que fazer tudo o que podia para aguentar e ignorar as dores do parto. Ela já havia passado mal uma vez, vomitando frutas na lateral do Oldon, mas ele não prestou atenção. Eles não conseguiriam continuar assim por muito tempo. Pink estava se sentindo enjoada, fraca, e havia o pequeno fato de que ela deveria estar dando à luz. Desvie para a esquerda! Pink gritou, avisando Oldon bem a tempo de evitar uma chuva de agulhas. O Oldon derrapou por um momento antes de recuperar o equilíbrio e galopar adiante. Atrás deles, a dupla podia ouvir os gritos de frustração, e Pink olhou para trás no tempo e viu um de seus perseguidores, o Pokémon com cara de Oni, cuspir um Dark Pulse de sua boca, embora sua mira fosse ruim e fosse longe. Marca. Um momento depois, o Oldon se deparou com um arbusto espinhoso, tão espesso e coberto de vegetação que mais parecia uma parede, abrindo completamente o caminho. O Oldon não diminuiu a velocidade, mas ganhou velocidade, e o Pokémon Rosa temeu que ele estivesse planejando tentar passar por ele. Em vez disso, o Oldon de repente saltou sobre o arbusto, limpando-o com espaço de sobra. O choque quando ele caiu do outro lado quase derrubou Pink de suas costas, mas ela conseguiu se segurar. No entanto, em vez de acelerar, o Oldon se virou e esperou, com as orelhas voltadas para a extensão espinhosa. Pink queria perguntar o que ele estava fazendo, mas ela percebeu que ele estava ouvindo alguma coisa e sabiamente decidiu ficar em silêncio. Apenas um batimento cardíaco se passou antes que o Oldon rosnasse, respirando fundo enquanto o calor subia de sua barriga. Ele disparou um Fire Blast em direção ao topo da parede de arbustos, assim que seu inimigo Chifre começou a saltar sobre ela. A cruz de fogo atingiu seu alvo e explodiu. O Chifre foi primeiro incendiado, depois jogado para trás pela explosão e finalmente pousou no arbusto espinhoso, onde suas crises de dor só resultaram em ele ficar ainda mais emaranhado. O Oldon tentou sorrir, mas em vez disso tossiu saliva e fumaça tóxica. HRRK. O G, isso deve atrasá-los, ele grunhiu, virando-se e continuando a fugir. Você está bem? Pink perguntou. O Oldon continuou a pressionar, embora sua respiração estivesse visivelmente mais difícil. Mesmo assim, ficou claro que eles estavam colocando distância entre eles e seus perseguidores. Primeiro, os gritos de dor do Chifre estavam se tornando distantes e fracos. Então o som dos outros caçadores tentando abrir caminho através do arbusto desapareceu. E finalmente, o Oldon tinha corrido tão à frente deles que eles não conseguiam ouvir os seus perseguidores. Ele decidiu arriscar uma pequena pausa, mesmo que apenas para verificar Pink. Como você está? E o bebê? Ele perguntou, todo profissional. Pink tentou sorrir, mas uma contração dolorosa acabou com isso. OCH. Ai, desculpe, mas esse bebê está chegando, e em breve, ela gemeu. O Oldon rosnou, olhando para trás de onde eles vieram. Seus sentidos aguçados e instintos de caçador lhe disseram que eles não haviam se livrado de seus inimigos. Ele olhou em volta, tentando encontrar algo que pudesse ajudá-los. Ele notou outro arbusto, mas ao pé deste havia uma abertura semelhante a uma toca. Ele foi investigar, enfiando a cabeça, algo que ele refletiu era muito imprudente, mas ele estava com pressa. O que são NGH? Pink gritou, interrompida por outra contração. O Oldon recuou, seus chifres presos por um momento nos espinhos, mas logo ele estava livre. É um santuário abandonado, ele gritou com urgência. Está completamente claro por dentro, mas ninguém mora lá há anos. Posso sentir o cheiro. Vamos, a passagem é grande o suficiente para você rastejar até lá e ficar seguro. Aliviada com a perspectiva de poder deitar e descansar, Pink permitiu que seu amigo Oldon a ajudasse a chegar à toca,
onde ela então se arrastou. O interior foi realmente limpo, dando-lhe cerca de 1,5 metro de espaço em todas as direções. Foi só então que percebeu que o túnel era pequeno demais para sua amiga. Mas e quanto? Ela foi interrompida pelo Oldon jogando terra na toca, enterrando-a. Fique aqui, ele ordenou. Em um instante, ele se foi. 000. No ponto de ônibus, 000 sabe, nos enganar para que paguemos pela sua passagem foi um novo ponto baixo, até mesmo para você. Naruto resmungou enquanto entrava no ônibus depois de Hinata e Sakura. Eu não fiz nada disso. Sasuke mentiu suavemente, seguindo atrás. Eu ainda digo que deveríamos fazer você caminhar até a Flor de Aço sozinho. Naruto resmungou enquanto eles colocavam suas malas e se acomodavam em seus assentos. Você não tem voz no assunto. Sakura rosnou. Paguei a passagem dele, então posso optar por reclamar ou não. Naruto olhou carrancudo, mas não disse nada. Então um pensamento passou pela sua cabeça. Ei, Sasuke, ele disse, sussurrando para que só ele pudesse ouvir, usar sua aparência para manipular uma garota para que pague por suas coisas faz de você um gigolô. Naruto deu um suspiro fingido. O que sua mãe diria? Ah, empurre isso, Sasuke murmurou, virando-se e sentindo-se completamente emasculado. Particularmente, ele odiava ter que depender de todo mundo para pagar por tudo. Foi muito humilhante, que era, ele tinha que admitir, o objetivo da punição. Era um ônibus pequeno, com capacidade para 12 passageiros. No entanto, parecia que Naruto e os outros eram os únicos cavaleiros. O motorista do ônibus olhou em volta para ver se havia algum passageiro em potencial. Não vendo nada, ele encolheu os ombros. Nossa, nunca há muitos nesta parada de qualquer maneira. Somente treinadores jovens vêm por aqui, e eles sempre querem passar por florestas. O motorista sentou-se, deu uma última olhada para ver se havia mais alguém e depois virou-se para olhar os 4 passageiros. Oi, já que não tem mais ninguém esperando, que tal sairmos alguns minutos mais cedo? Ele recebeu uma alegria de concordância. Ok, nesse caso, tomem seus lugares, todos. Vamos embora! Com isso, ele puxou a alavanca que fechava a porta do ônibus, engatou a marcha e saiu. Espere! Um garoto gritou desesperadamente, correndo para fora das portas do Pokécentro enquanto afivelava as calças e vestia apenas a camiseta, a mochila pendurada em apenas um ombro. Atrás dele, seu Gravlit uivou para o ônibus parar. Eram Kiba e Akamaru, os dois haviam chegado ao Pokécentro quase de madrugada. Como tal, Kiba ajustou seu alarme para que eles pudessem dormir o máximo possível, deixando apenas tempo suficiente para se levantar, se vestir e pegar suas passagens antes do ônibus partir. Kiba havia deixado tudo dentro sua mochila para economizar tempo. O pobre Kiba, entretanto, não considerou a possibilidade de o estúpido motorista do ônibus decidir sair 10 minutos mais cedo. Se a janela dele não estivesse aberta, ele nem teria ouvido a voz saindo. Não, espere. Você não pode sair mais cedo. Isso é contra as regras. Vou denunciar você a quem quer que seja seu chefe, ou Duon, tudo. Kiba gritou, correndo freneticamente atrás do ônibus enquanto guardava sua mochila, com Akamaru logo atrás. O ônibus não prestou atenção neles. No entanto, diminuiu a velocidade devido a um solavanco na estrada. Desesperado, Kiba se lançou e conseguiu segurar o estepe pendurado na traseira. Akamaru pulou atrás dele, agarrando-se à alça livre de sua mochila. Espere, amigo! Kiba disse, levantando Akamaru em cima do pneu e então conseguindo segurar melhor sua mão. Ele voltou para o ônibus. Ei, seu idiota! Estamos de volta! Pare o ônibus! Não houve indicação de que alguém o ouviu. Droga, paguei minha passagem, ele disse, preparando-se para bater na janela. Coisas, uma pequena voz guinchou perto do ouvido de Kiba. Ele quase largou o pneu de surpresa. Enrolado no centro do pneu sobressalente estava um pequeno urso Pokémon parecido com uma boneca. Era um Stufful, embora Kiba não o reconhecesse. Oh, olhe, outro passageiro clandestino, disse Kiba surpreso,
olhando para o adorável pequeno Pokémon que estava bem próximo a esse rosto. Infelizmente, ele se moveu um quarto de polegada dentro do espaço da personalidade dela. O Stufu gritou, desenrolando-se e se debatendo descontroladamente. ARHG. Kiba chorou ao ser atingido pelo menos 3 vezes no rosto. Seu aperto no pneu afrouxou, e a próxima coisa que ele percebeu foi que ele estava experimentando a sensação de leveza de parar o coração que ocorre logo antes de você bater muito rápida e dolorosamente. O menino entrou em pânico, seus braços enlouquecidos enquanto tentava agarrar algo antes que fosse tarde demais. Ele sentiu os dentes de Akamaru em sua mão direita enquanto o Gravlit tentava agarrá-lo e puxá-lo para um lugar seguro, apenas para ser derrubado por seu treinador. Tudumbriski e Id. Por fim, o menino e seu Gravlit pararam. Felizmente, nada foi seriamente danificado. Kiba conseguiu amortecer a queda com o rosto. Em algum momento do acidente, ele perdeu a camisa, mas conseguiu manter as calças, e o que restava de sua dignidade. Dolorosamente, o menino ergueu o rosto da terra e olhou para o ônibus enquanto ele partia. Ele notou um "como estou dirigindo" adesivo no para-choque do ônibus, junto com um número para ligar para reclamações. Kiba cuspiu com desprezo, estava sangrando, embora ele não tivesse quebrado nenhum dente, felizmente. Pui! Como você está dirigindo? F***K, sim, tenho algo a dizer sobre isso, ele rosnou, pegando seu telefone. Que ele havia deixado em sua jaqueta, que ele havia deixado pendurado em uma cadeira em seu quarto no Pokécentro. Droga! Não posso nem denunciá-lo. Kiba disse, quase soluçando. Akamaru se aproximou de seu mestre e choramingou com simpatia, cutucando-o para tentar se levantar. No entanto, Kiba não tinha vontade de se mover. Coberto de escoriações e hematomas, ele sentiu mais vontade de deitar e morrer. E então, ele ficou ali, no meio da estrada, sentindo pena de si mesmo. Depois de mais um momento tentando empurrar seu treinador para a ação, Akamaru suspirou e se aninhou ao lado de Kiba, esperando pacientemente. O sol começou a nascer no ar, atingindo o lamentável par. Kiba não tinha certeza de quando adormeceu. Mas ele acordou assustado, parecia que alguém estava jogando água nele. Mamãe, eu juro que não queria dormir com o alarme, ele gritou, sentando-se ereto e envolvendo os braços em volta da cabeça de forma protetora por hábito. Eu não sou sua mãe, disse uma voz calma. A sensação fresca da água estava agora em todo o peito de Kiba, seguida por uma dor leve que era quase agradável. O orador era um menino pálido e fantasmagórico segurando uma sombrinha verde clara. Mesmo na sombra da sombrinha, Kiba jurava que os misteriosos olhos azuis do garoto brilhavam como as luzes de uma lanterna. Ao lado do garoto pálido estava um Hawks, que administrava silenciosamente Life Del em Kiba. A sensação agradável, mas um pouco dolorosa, era na verdade suas escoriações sendo limpas e fechadas. Você deixou cair isso quando caiu do ônibus, o garoto pálido disse, segurando a mochila e a camiseta de Kiba. Obrigado, quem é você mesmo? Kiba disse estupidamente enquanto pegava suas coisas. Em algum lugar no fundo de sua mente, ele não se lembrava de ter visto mais ninguém na estrada quando corria atrás do ônibus. Eu sou Toneri Otsutsuki, e Toneri Otsutsuki significa eu, disse ele, abrindo de repente um sorriso perturbadoramente grande. Kiba realmente se encolheu ao ver isso, mas Toneri não pareceu notar. Por que você estava correndo atrás do ônibus, Kiba? Toneri perguntou enquanto ajudava o outro garoto a se levantar. Porque eu e Akamaru queríamos pegar uma carona. Kiba explicou indignado. Eu não posso acreditar que eles foram embora sem nós, espere. Onde está Akamaru? Toneri apontou suavemente para um lado da estrada. Lá estava Akamaru, escondido atrás de uma árvore. Ei, o que você está fazendo aí? Aqui, garoto. Kiba chamou, assobiando. Em vez de gozar, o Gravlit choramingou alto. O que deu nele? Kiba disse, sem perguntar a ninguém em particular enquanto se aproximava e pegava seu cachorro. Felizmente, o Gravlit não ofereceu resistência, embora ele continuasse choramingando e se contorcendo enquanto Kiba voltava para seu novo. Bem,
Kiba decidiu que não seria exagero chamar o garoto estranho e pálido de amigo. Afinal, ele não o curou do nada? Ele está assim desde que cheguei. Não consigo imaginar por quê, explicou Toneri. Então, você está indo para Steel Blossom também? Kiba assentiu. Ele não havia contado a Toneri para onde estava indo, mas considerando que o ônibus só ia para Steel Blossom, não era de surpreender que ele tivesse adivinhado isso. Sim. Espero ganhar meu distintivo, competir em meu primeiro concurso e encontrar alguns amigos, alguns mais que outros, acrescentou, a imagem de uma certa garota piscando em sua mente. Eu também. Toneri disse, de repente ficando animado e animado novamente. Diga, que tal viajarmos juntos? Vamos voltar para o Poké Center para que você possa pegar sua jaqueta e telefone, então podemos pegar o próximo ônibus e conversar com os outros. Vou até cobrir o preço das passagens de ônibus, já que somos amigos agora. Há outro ônibus? Kiba perguntou surpreso. Toneri assentiu. Claro. Você não sabia disso? Kiba balançou a cabeça. Então você tem sorte de eu ter lhe contado isso, disse Toneri, sorrindo aquele perturbador sorriso fantasmagórico. Você não tem sorte de sermos amigos? Rindo nervosamente, Kiba assentiu. O garoto era um pouco assustador, mas ele também estava se oferecendo para pagar a passagem do Kiba. Generosidade sempre foi uma característica bem-vinda em um amigo, como a mãe de Kiba lhe ensinou. No meio do caminho, um pensamento ocorreu a Kiba. Diga, como você sabia que deixei minha jaqueta no Poké Center? Acho que você mencionou isso antes, disse Toneri automaticamente, desviando o olhar de repente. Akamaru soltou outro gemido alto. Em nenhum momento o halt de Toneri fez barulho enquanto ele deslizava pelo chão ao lado de seu treinador. Continuando a perseguição na floresta, a floresta ressoava com os sons do Oduon e de seus perseguidores atravessando a vegetação rasteira. Uma rápida olhada para trás confirmou que pelo menos 2 Mons estavam atrás dele, o Oni Pokémon e um texugo preto e branco com 2 pernas. O Oduon poderia facilmente ter escapado, maltrapilho como estava, ele era muito mais rápido e rápido do que qualquer um de seus desajeitados perseguidores. Mas ele não queria escapar. Ele queria que eles continuassem seguindo, longe de seu amigo Rosa. Caramba, onde está o Shift? O Oduon pensou. Se ele tivesse sorte, talvez ele tivesse nocauteado com aquele Fireblast antes. Se não, talvez tenha encontrado o esconderijo de Pink. Ele sacudiu o pensamento de sua cabeça. Não adianta pensar nisso agora. Agora era a hora de agir. O Oduon parou repentinamente quando enfiou a pata dianteira direita na terra, com as garras abertas. Sua metade dianteira parou enquanto seus posteriores eram puxados rapidamente pela força centrífuga, resultando em um giro perfeito de 180 graus. Ele sorriu maliciosamente para seus inimigos assustados assim que eles apareceram, faíscas e fumaça saindo de sua boca. Ele respirou fundo para Fire Blast. Apenas para engasgar e cuspir, vomitando uma nuvem espessa e cinzenta de fumaça preta. O ataque fracassado ainda assustou os 2 monstros inimigos, que se lançaram para os lados, buscando cobertura. Eles viram em primeira mão o que o fogo do Oduon poderia fazer com um Pokémon. Tossindo e tossindo, o Oduon aproveitou a oportunidade para correr para o mato e se esconder. Seu movimento havia sido ocultado pela cortina de fumaça acidental, mas tanto o Texugo quanto o Oni já estavam de pé, vasculhando o mato em busca dele. Tomado pelo pânico, o Oduon tentou outro Fire Blast quando a cabeça do Texugo apresentou um alvo fácil, apenas para soltar fumaça e faíscas novamente. Ele estava sem fogo. Pior ainda, o Texugo notou-o tossindo. Ele lançou um braço para ele, liberando uma chuva de cabelos afiados. Um ataque de míssil Pin. O Oduon levou vários tiros no rosto antes que pudesse se esquivar, fugindo cegamente. Ele bateu em algo e caiu no chão junto. Soltou uma exclamação aguda, e o Oduon percebeu que havia encontrado um humano. Ele abriu os olhos e olhou para os olhos chocados de um garoto de cabelo laranja. Antes que o Oduon pudesse fazer mais alguma coisa, um par de garras fortes e duras como pedra o agarrou pelo meio e o jogou para longe do menino.
O Olduon caiu no chão e ficou de pé, olhando para cima. Um Lycanroc, embora o Olduon não reconhecesse a espécie como tal, ficou entre ele e o menino, rugindo furiosamente e exibindo suas garras e presas. O menino se levantou, olhando para o Olduon de forma avaliativa. Então o Oni e o Texugo avançaram pelos arbustos, gritando ameaças e ameaças. A dupla apenas olhou para o menino e seu Lycanroc antes de atacar o Olduon. Mas o Olduon foi rápido, saltando para um galho baixo antes de pular para outro mais resistente. O Pokémon Oni gritou, socando o tronco da árvore em que o Olduon estava. Para o choque total do Olduon, a madeira lascou e gemeu quando a árvore cedeu e começou a cair. O Oni era mais forte do que parecia e já parecia forte o suficiente. Ele começou a pular para outra árvore quando o Oni agarrou uma de suas patas traseiras, começando a se espremer para baixo. Apenas para ficar com o rosto cheio de Sludge Bomb do Olduon, seguido de um chute violento no nariz. Ele poderia estar fora de fogo, mas estava longe de estar indefeso. O Oni gritou, soltando e limpando freneticamente o veneno de seu rosto enquanto cambaleava para trás. O Olduon percebeu que a bomba de lodo machucou mais do que o chute no rosto. É fraco para veneno, ele pensou enquanto caía bruscamente de pé. A introspecção adicional foi interrompida pelo estrondoso hipervoice do Texugo. O ataque derrubou o Olduon e o jogou para trás enquanto ele era atingido por pedras e detritos que haviam sido lançados pela explosão sônica. O Olduon se recuperou, cuspindo uma bomba de lodo no Texugo, apenas para ele avançar, cruzando os braços para bloquear o ataque e derrubá-lo. Ele se aproximou, arrancando um galho de uma árvore e jogando no Olduon. Ele pulou sobre ela, cuspindo outra cortina de fumaça e desaparecendo. O Texugo parou antes de entrar na cortina de fumaça, ombou do truque óbvio e começou a lançar ataques de pin-missile nas árvores acima. Peguei vocês! O Olduon, porém, enquanto expelia fumaça e mordia a virilha do Texugo, seus dentes eletrificados com Thunder Fang. Seu inimigo gritou em agonia enquanto cambaleava para trás, tentando desesperadamente se libertar das mandíbulas do Olduon. Quando isso não funcionou, o Texugo começou a bater em seu rosto com os punhos. Os golpes tiraram sangue, mas em vez de liberar, o Olduon mordeu com mais força. O Pokémon parecido com um Texugo gritou pateticamente, caindo de joelhos. Ainda estava batendo em seu rosto, mas estava perdendo rapidamente qualquer vontade de lutar. Dedos poderosos enrolados em volta do pescoço do Olduon, apertando com tanta força que Olduon teve que abrir suas presas. A próxima coisa que ele percebeu foi que o Olduon foi erguido e bateu em uma árvore. Tudo ficou branco. Quando o Olduon recuperou os sentidos, o Oni ajudou o Texugo a se levantar, e agora ambos avançavam de forma assassina em direção à forma deitada do Olduon. E agora, nós vamos a... Espere um pouco. Onde está nosso alvo? O Oni disse, sua voz grossa com os efeitos de um nariz quebrado. Foi a primeira vez que o Olduon ouviu um dos inimigos falar. Que diabos foi? O Texugo rosnou, olhando para a esquerda e para a direita estupidamente, como se Pink simplesmente aparecesse e dissesse, aqui estou. O Olduon riu o melhor que pôde, tentando se levantar, apenas para cair novamente. Ele estava exausto e confuso antes mesmo de a perseguição começar. Foi um milagre que ele tenha sido capaz de causar tanto trabalho a esses dois idiotas. Qual é o problema? Você achou que ela ainda estava comigo? Ele disse, conseguindo se levantar nas patas dianteiras desta vez. Ele lançou um sorriso zombeteiro para eles. Enquanto vocês estavam ocupados me perseguindo, ela escapou de vocês. Idiotas! Seu vira-lata sarnento! Vou arrancar sua cabeça! O Oni gritou, avançando. Apenas para uma parede de rocha explodir do chão entre eles. Atrás do Olduon, o Lycanroc do menino uivou animadamente quando ele saltou e bateu no pilar Stone Edge que ele havia invocado, empurrando-o contra os dois inimigos. A dupla lutou a tempo de evitar ser esmagada, mas ainda foram atingidos por cacos de pedra quando ela se espatifou após atingir o solo. O Olduon soltou uma risada que se transformou em tosse. Ele havia se esquecido do garoto, e os outros também.
Felizmente, parecia que o garoto estava do seu lado. O que era bom, porque o Oldon não tinha certeza se conseguiria lutar por muito mais tempo. Tudo estava escurecendo. Falando no garoto, ele agora avançou para enfrentar a dupla, seu Lycanroc se movendo para poder bloquear qualquer possível ataque contra seu treinador. Por que vocês não escolhem uma luta justa, seus fracos? Perguntou o menino, olhando com desdém do texugo para o Oni e vice-versa. Eles olharam carrancudos, movendo-se lentamente para flanquear o Lycanroc, que permaneceu calmo e solto. O menino soltou uma risada fria. Minuano, Lévios, disse ele com desdém. A dupla atacou o Lycanroc de ambos os lados. O Lycanroc bateu com o pé no chão, criando um pilar Stone Edge entre ele e o texugo enquanto lutava com o Oni. O Oni sorriu quando começou a dominar o Lycanroc com sua força superior, inclinando o rosto para perto, apenas para acertar um ataque da cabeça de ferro direto em seu nariz já quebrado. O Oni tentou cambalear para longe, mas o Lycanroc puxou para baixo, trazendo seu rosto para um segundo cabeça de ferro, antes de se virar e arremessá-lo contra seu companheiro. Os dois caíram, e o Lycanroc uivou com sede de sangue, agachando-se e arrastando uma garra pelo chão. Foi neste ponto que o Oldon perdeu a consciência. Em outro lugar, algum tempo depois. Ah, finalmente aqui! Naruto aplaudiu ao descer do ônibus. Ele olhou em volta entusiasmado e teve sua primeira impressão de Steel Blossom City. Imediatamente, ele percebeu que as coisas seriam muito diferentes de sua época na cidade de Teakrov. Enquanto Teakrov Town era uma cidade pequena e agradável, com arquitetura antiquada e muito verde, Steel Blossom soava fiel ao seu nome, parecendo um ícone florescente da indústria. As ruas e calçadas eram todas pavimentadas e lisas. Os edifícios eram construções altas de concreto e vidro. Não havia uma única árvore ou arbusto à vista. Mas acima de tudo, ao contrário de Teakrov Town, que tinha uma população pequena, Steel Blossom City estava repleta de pessoas, carros, caminhões e até Pokémon. Havia uma equipe de Gurdurr consertando um viaduto enquanto um conteúdo os supervisionava. Um senhor Mime estava cuidando da faixa de pedestres. Naruto podia ver a luz brilhando na barreira invisível que ela havia criado entre os pedestres e o tráfego. E acima, pássaros Pokémon encheu os céus carregando cartas e pacotes. Uau, este lugar deve ser maior que o Akron, Hinata disse. Maravilhada quando Sasuke desceu do ônibus por último, referindo-se à sua cidade natal e capital de Konoha. De sua mochila, Kikyo estremeceu, sentindo-se impressionada pelo súbito influxo de tantas mentes próximas. Os Halt se concentraram, atraindo sua telepatia para dentro. Não, tem cerca de metade do tamanho, mas Steel Blossom tem uma densidade populacional maior e é um centro industrial, disse Sasuke secamente. Ele torceu o nariz. A cidade poderia ter o nome de uma flor, mas certamente não cheirava como uma. A equipe reuniu suas coisas, com Naruto carregando a sacola de tesouros de Sidon. Normalmente, um treinador poderia apenas ter o tesouro de seu tipo dragão em casa, mas Sidon ainda não respeitava Naruto, e até que o fizesse, ele não confiaria no menino o suficiente para ficar separado dele por muito tempo. Enquanto isso significava que Naruto tinha que carregar a sacola de joias, moedas, pedras e lixo com ele para todos os lugares. Sakura pegou seu Pokénave e verificou o mapa. Fica a alguns quilômetros do Pokécentro mais próximo. Claro, eles não poderiam colocar um perto do ponto de ônibus, ela disse amargamente. Ela olhou para as ruas movimentadas. Devemos chamar um táxi. De jeito nenhum, Sasuke disse. Já gastamos dinheiro na viagem de ônibus. São apenas 3:30 da tarde. Temos tempo para caminhar. Hinata concordou, assim como Naruto, e então eles caminharam. As ruas estavam lotadas e as pessoas estavam com pressa, então o grupo teve que ficar próximo ou corria o risco de ser arrastado pela maré. Sakura inicialmente sugeriu chamar Eritetsu para ajudar a abrir caminho, mas Sasuke apontou que perturbar o tráfego de pedestres com Pokémon era uma ofensa passível de multa.
Como tal, eles apenas seguiram em frente, tirando o melhor proveito disso. Felizmente, depois de deixar o distrito de transportes, as coisas melhoraram consideravelmente. Eles até encontraram um restaurante onde poderiam almoçar com seus Pokémon. Na verdade, esses lugares eram comuns em cidades lotadas, onde os treinadores teriam dificuldade em deixar seus Pokémon esticar as pernas. Enquanto comiam, Sakura pegou seu navegador novamente e começou a falar sobre a cidade. Diz aqui que a academia da Steel Blossom é especializada em Steel Tips, nenhuma surpresa aí, e, ao contrário da maioria das academias, é relativamente jovem, com cerca de 30 anos, explicou ela. E, parece que vai ser muito fácil para mim, Sasuke refletiu, sorrindo para Togashi, Hitomi e Akodo. Sim, e uma batalha. Difícil para mim, Sakura suspirou. E, por que você diz isso? Naruto perguntou sem pensar, sem perceber que nenhum de seus companheiros de equipe se sairia bem contra os Steel Tips. Não se preocupe com isso, disse Sakura, encolhendo os ombros. Ela voltou sua atenção para o que estava lendo. Também diz que a atual líder do ginásio é neta de seu fundador e que só recentemente recebeu a responsabilidade. Isso é uma boa notícia para nós, um novato será um oponente mais fácil, Naruto disse um pouco implacavelmente. Quem sabe? Talvez ela tenha problemas de confiança estereotipados decorrentes de tentar corresponder às expectativas dos avós em relação a ela. Não seja dramático, Sasuke ordenou, dando um empurrão em Naruto. Eles terminaram a refeição, chamaram de volta seus times e chegaram ao Poké Center, o dia ainda longe de terminar. Como o centro era o térreo de um grande prédio de departamentos, Sakura sugeriu que ela e Hinata dessem uma olhada no departamento de roupas. Quando Sasuke protestou, Sakura lembrou que ela perdeu sua bolsa cheia de roupas extras, salvando-o do orgulho de luxo quando eles se conheceram, cuidadosamente, deixando de fora a parte onde a referida bolsa era uma das duas, e que ela ainda tinha muitas roupas. Os meninos ficaram do lado de fora da área recreativa do centro, conversando casualmente, enquanto seus Pokémon brincavam. Sabe, acho que este é um dos poucos dias em que nada de incrível aconteceu conosco desde que começamos nossa jornada, disse Naruto em um raro momento de introspecção. Sasuke levantou uma sobrancelha. Houve muitos dias pacíficos em que nada de importante aconteceu. Demorou um pouco para chegar até a Grove, fora quando conhecemos Sakura e Hinata. Eu diria que foi tranquilo. Sim, exceto quando quase me afoguei, Naruto apontou. Eu estava contando isso como parte do nosso encontro com Hinata. Naruto riu. Ok, nem todos os dias desde que começamos nossa jornada foram uma aventura, mas você tem que admitir, tivemos alguns momentos malucos nas últimas semanas. Como ontem, por exemplo. Especialmente ontem, Sasuke concordou. Depois de tudo isso, até eu estou bem se fizermos uma pausa. Ele olhou para cima, observando Togashi e Oshaku passeando perto de alguns arbustos. O Charmeleon arrancou uma flor de um deles e colocou-a atrás da orelha de Okaku, ou, mais precisamente, de sua antena. Sasuke desviou o olhar da cena enjoativa e doce com desgosto. Com certeza são, acrescentou ele, indicando a dupla. Naruto riu e olhou para os outros Pokémon. Sidon agora estava vasculhando seu tesouro e polindo, contando cuidadosamente cada peça até formar uma moeda enquanto fazia isso. Na verdade, o Gabite tomou conta de seu tesouro assim que Naruto o deixou sair, ele só estava fazendo isso de novo para mostrar isso a todos os outros tipos de dragão por aí. Nada dava mais valor ao tesouro de um dragão do que a inveja de outros dragões. Atualmente, Sora estava sentada na frente de Sidon, enfeitiçada pela coleção cintilante. Anteriormente, o Drudigon de outro treinador apareceu e tentou roubar a pedra do sol de Sidon. Antes que alguém pudesse intervir, Sidon cortou o rosto do Punk, empurrou-o de costas e pisou em seu peito, rosnando ameaçadoramente. Completamente intimidado, o Drudigon submeteu-se.
e recuou desculpando-se. Sasuke ficou chocado quando ninguém fez nada, mas então Naruto explicou que era um comportamento social padrão entre os tipos dragão. Na verdade, não seria saudável para os treinadores não permitirem que seus dragões interagissem assim pelo menos de vez em quando. Em uma TV, foi anunciado que vários campeões regionais concordaram em participar de um torneio beneficente entre Konoha, Suna e Yami, com convites abertos para campeões e treinadores renomados de outras regiões. Parecia interessante, embora Sasuke tenha pensado pouco no assunto enquanto voltava à consciência parcial. Em seu colo, ele acariciou Bayushi distraidamente. Ele realmente não gostava de relaxar, mas era bom que o dia tivesse sido tranquilo. 000. De volta à floresta, 000. Cross acariciou pensativamente Oldon atrás dos chifres enquanto olhava para seu trabalho. Ele havia enfaixado o focinho e várias outras lacerações que encontrou enquanto cuidava dele, mas Cross já sabia que o cão precisaria de cuidados médicos além dos que ele poderia lhe dar. Entre outras coisas, ele tinha certeza de que o focinho do pobre animal havia sido fraturado pelas pancadas do Obstagon. Agora Minuano, Lycanroc de Cross, estava farejando o Pokémon inconsciente com curiosidade. Depois de lidar com a dupla de valentões que se uniram no Oldon, Minuano ficou particularmente preocupado com seu novo amigo. Ele sobreviverá, disse Cross secamente, pegando seu Pokénav. Mas ele vai precisar de um médico. Cross começou a verificar se demoraria menos para se virar e ir para o Pokécenter na Rota 11, ou para continuar indo para Steel Blossom City. O aparelho apitou, indicando que Cross acabará de receber uma mensagem de seu pai. Além das informações habituais sobre lembrar de ligar para casa, também dizia que seu primo havia começado a viagem naquele mês e que Cross deveria ligar ou fazer-lhe uma visita. Cross estremeceu. Ele havia esquecido disso e esquecido de avisar seu primo que estava em Konoha, planejando enfrentar a Liga Pokémon. Cross suspirou, fazendo uma anotação mental para fazer a ligação. A mensagem de texto terminava com um link. Cross abriu. Um ingresso para o estádio? Por que Pop me daria um desses? Cross disse, surpreso. Ele então leu para que servia, uma partida de exibição, e os dois treinadores lutando. Seriam. Oh cara, isso é demais! Cross gritou, erguendo o punho. Minuano lançou-lhe um olhar interrogativo e Cross mostrou-lhe o bilhete, apontando os nomes. O Lycanroc grunhiu em aprovação. Você sabe do que estou falando, garoto. Isso vai ser épico. De repente, o Lycanroc rosnou com ódio, balançando as orelhas para trás. Cross olhou para onde seu Pokémon Lobo indicava no momento em que 4 Migutiena saíram correndo da floresta e se espalharam em uma formação agressiva. Por um momento, Cross pensou que eles poderiam ser selvagens, mas então percebeu que ambos usavam coleiras de rastreamento que apitavam. Com certeza, 5 humanos os seguiram, 4 dos quais pareciam bastante genéricos. No entanto, a quinta, uma adolescente com longos cabelos ruivos e má atitude, estava claramente no comando. Além da maneira autoritária como ela se destacava entre a multidão, a garota também empurrou 2 dos outros para fora do caminho e marchou para frente, com os outros flanqueando-a. A Migutiena do grupo rosnou para Minuano, que retribuiu o rosnado, sem se intimidar. O que você quer? Cross perguntou, fazendo o possível para parecer indiferente e impressionado. A garota zombou, não impressionada com sua propaganda. Ela tinha cabelos ruivos até as omoplatas, que mantinha no lugar com um boné preto. Ela poderia ter sido bastante bonita, se não fosse pelo olhar de desaprovação que parecia estampado em seu rosto. Não é da sua conta, ela retrucou. Então ela percebeu o que aconteceu com Obstagon e Grinsnaro que estavam caçando Oldon. Que diabos? O que você fez com meu Pokémon? Os dois estavam juntos em uma pilha mutilada. Minuano não causou nenhum dano permanente, mas nenhum dos dois serviu para outra coisa senão ficar deitado na cama por
Pelo menos uma semana. Cruz zombou. Eles atacaram meu cachorro, então eles conseguiram o que estava acontecendo com eles. Eu deveria estar perguntando o que diabos eles estavam fazendo. A garota fez uma careta. Ela parecia estar olhando Cross de forma avaliativa, imaginando quão durão ele era. Seu olhar caiu sobre seu mons mutilado, e ela pensou melhor. Desculpe por isso, esses dois idiotas estão completamente fora de controle desde que evoluíram, disse ela, abrindo um sorriso falso. Cheguei ao ponto em que tive que manter os dois trancados, já que eles sempre causam problemas se estiverem soltos. E você sempre tem 4 assistentes com Pokémon e tecnologia por perto para ajudá-lo a procurá-los? Cross perguntou, olhando dos companheiros da garota para a equipe migutiana com coleiras. Somos bons amigos, um deles começou, mas a garota o interrompeu. Fazemos parte de um projeto de pesquisa sobre evolução Pokémon, explicou ela rapidamente. Os detalhes são confidenciais, mas esses caras são basicamente as forças de segurança do projeto. Disse Cross, ainda não convencido. Uma ideia lhe ocorreu. Se você realmente é o que diz ser, o que vai fazer com meus Pokémon? Ele apontou para o ferido Olduon, que dormia inquieto em um cobertor que Cross havia fornecido. Cross apontou para o focinho enfaixado. E quanto a isso, a garota perguntou sem rodeios. Seus monstros descontrolados tentaram matá-lo, foi isso. Você tem sorte de eu não ter chamado a polícia. Cruz gritou. Então ele teve um sorriso maligno no rosto. Quer saber? Isso não parece uma má ideia. Por que não envolvemos a polícia? Vamos ver se o seu projeto de pesquisa permanece secreto. O que você acha? Foda-se você, seu filho da puta. Posando de punk. Quem você pensa que é? Tentando me chantagear, a garota gritou, a mão indo para o cinto, que estava vazio de pokébolas. O de Cross, entretanto, não era. Rápido como um raio, ele convocou 3 Pokémon, com um Incineroar na frente. Amigo Tiana disparou para a frente, fechando-se para formar uma barreira entre a garota e Cross. Mas o Incineroar apenas rosnou, o som causou um arrepio nas costas da garota e fez Amigo Tiana recuar, embora eles mantivessem a formação. Não vamos fazer nada precipitado, disse um de seus associados, levantando a mão. Mas Cross percebeu que a outra mão estava apoiada em uma bola que trazia no cinto. Então algo estranho aconteceu, um pequeno flash rosa voou no céu acima deles. O flash foi tão pequeno e rápido que Cross não teve certeza se o tinha visto, mas então viu que a garota também reagiu, cambaleando para trás e olhando na direção de onde veio o flash rosa. Qualquer que fosse o flash, ela conseguiu vê-lo melhor de onde estava. E então o comportamento da garota mudou repentinamente, perdendo o desprezo e a hostilidade que a caracterizavam antes. Olha, me desculpe por ter explodido mais cedo. Você estava certo, ela disse. Rapidamente, virando-se para um de seus comparsas. Ela bateu nele e fez um gesto, murmurando rapidamente, e um segundo depois, ele lhe entregou uma sacola que estava carregando. Ela o revisou muito rapidamente e tirou um talão de cheques e uma caneta. Olha, que tal eu apenas te dar algo pelo seu problema, e todos seguirmos nossos caminhos? Não há necessidade de envolver a polícia, certo? Ela olhou para Cross, piscando os longos cílios, e Cross percebeu que a garota estava tentando ser sedutora, embora ela claramente precisasse de prática. Um dos outros começou a protestar, mas a garota o silenciou com um soco no rosto. Cross levantou uma sobrancelha. De repente está com pressa, não é? Ele perguntou, imaginando que exatamente teria sido aquele flash rosa. Sim, a garota admitiu sem rodeios. Ela rapidamente preencheu um cheque, rasgou-o e caminhou até Cross, sem se importar nem um pouco com o Pokémon dele enquanto o entregava a ele. Mas isso importa. Cross ficou surpreso ao ver o valor do cheque. Ele olhou para a assinatura do cheque.
Tayuya Okumon. O cheque em si trazia a lenda da Corporação Serpente Branca, um dos maiores grupos de pesquisa científica de Konoha. Ele olhou a Tayuya, né? Ele perguntou. Estamos bem? Tayuya perguntou, todo profissional. Cross refletiu por um momento e depois assentiu, colocando o cheque no colete. Sim, estamos bem. Obrigado. Desculpe por todo o problema, disse Tayuya, lembrando-se de seu Obstagon e Grinsnaro. Ela se virou e estalou os dedos para os lacaios. Vamos, seus bastardos. Estúpidos, vamos indo. A luz do dia está queimando. O Lycanroc de Cross moveu-se para segui-los, mas Cross o segurou, balançando a cabeça. Deixe-os. Não é importante. Ele voltou sua atenção para o Olduon. Além disso, precisamos colocar esse cara durão no centro. Quanto mais cedo ele melhorar, mais cedo poderemos apresentá-lo adequadamente ao nosso time. Com isso, o Incineroar de Cross rugiu em aprovação, cuspindo uma fumaça de fogo no ar. Cross riu, tirando uma bola de crepúsculo. 000. Mais tarde, 000 estava escuro agora. Isso não foi um problema para a tripulação de Tayuya, já que um deles tinha um Vatchog com Illuminati. Depois de encontrar Cross, Tayuya fez sua equipe relaxar por algumas horas. Eles não estavam mais com pressa. Ela tinha visto o alvo pouco antes de ele escapar, então sabia que era tarde demais. Mas mais do que isso, Tayuya parecia algo muito importante. Depois de voar no ar, o alvo se teletransportou. Isso só pode significar uma coisa. Migutiena de seus subordinados rosnou animadamente. Eles estavam chegando perto. Com certeza, logo Tayuya e os outros estavam diante de um enorme espinheiro. Um deles, Migutiena, encontrou a entrada enterrada e começou a escavá-la, com seus companheiros de matilha logo se juntando a eles. Não se preocupe, disse Tayuya, chamando seu chifre. Abre e tome cuidado para não estragar o interior. Quando se materializou, seu chifre ainda mostrava sinais de sua luta anterior, com a maior parte de sua cabeleira branca chamuscada. Ainda assim, obedeceu, abrindo rapidamente uma entrada de tamanho humano no mato. Como Tayuya esperava, o interior era vazio. Ela sorriu, pegou uma lanterna e entrou, tomando cuidado para observar seus passos. Um de seus comparsas começou a segui-la. Mas ela o repreendeu duramente. Não, seu idiota. Você vai pisar em alguma coisa. Depois que o grunhido recuou e pediu desculpas rapidamente, Tayuya continuou examinando a área. Algo chamou sua atenção o suficiente para que ela se ajoelhasse, colocasse luvas em ambas as mãos e pegasse um kit forense. O resto da equipe percebeu que ela tinha uma expressão satisfeita no rosto. Eles, honestamente, não tinham certeza se isso era bom ou ruim. Sim, ela sussurrou para si mesma, recolhendo um pouco da sujeira da terra em um frasco higienizado e guardando-o. Ela olhou para cima. Agora finalmente notando sua tripulação. Você, ligue para o QG e peça que enviem uma equipe forense, disse Tayuya, apontando para um deles aleatoriamente. O resto de vocês, protejam a área. Não. Quero que ninguém toque naquele arbusto até que o pessoal do laboratório dê uma boa olhada nele. Pessoa, Pokémon, qualquer coisa. Mantenha-o longe daí. Entendi. Seus homens lutaram para obedecer, sem se preocuparem nem mesmo em balançar a cabeça em concordância. De todos os elites do Team Snake, Tayuya tinha o pior temperamento. Grunts tiveram que puxar o palito para ver quem foi designado para ajudá-la. Todos sabiam o quão volátil ela poderia ser. Tendo dado suas ordens, Tayuya pegou seu celular e apertou a descagem rápida. Alguém respondeu. Apesar da hora tardia, ele parecia acordado e consciente. Provavelmente porque ele estava esperando por essa ligação. É Tayuya, ela disse sem rodeios. Não, nós não capturamos o alvo. Ei, dane-se você também, seu merdinha. Se
É tão fácil. Por que você não sai do seu laboratório e faz isso sozinho? Olha, 4 olhos, eu não liguei para você para levar um sermão. Não perguntei se você gostou da minha atitude. É por isso que eu a tenho em primeiro lugar, seu nerd estúpido, ela suspirou. Escute, nos deparamos com um problema. Algum treinador idiota e seu Oduon se envolveram, não, tenho certeza que. Ele não sabe nada sobre o alvo. Ele não estava agindo como agiu, para começar. Confie eu, uma mulher poderia dizer. Se algum treinador tivesse acertado o alvo, seria totalmente óbvio. Pense nisso. Você deveria ser bom nisso. De qualquer forma, ele não sabia de nada. Ele pode ter suspeitado de algo, mas ele não sabia. Ele só estava interessado em como meu Pokémon machucou o seu. Cachorro estúpido. Não se preocupe, eu paguei ele. Sim, não se preocupe, eu tinha um scanner no bolso. O ID de treinador dele de seu Pokénav. Além disso, você sempre pode rastrear qualquer conta em que ele colocar esse cheque. Não, não foi por isso que liguei, seu idiota. Tenho ótimas notícias. O alvo pode ter chegado longe, mas encontramos seu ninho. Parabéns, Kabuto. Você estava certo. Meu deu à luz hoje. Pokémon, região de Konoha Travessuras Reais, CRRCK, CRK, CRRRK. Hinata se mexeu, tentando afastar a comoção que a havia acordado. Então ela percebeu que era o seu ovo chocando e quase o derrubou da cama quando se levantou, ofegante. O ovo estava apenas começando a brilhar fracamente, mas balançava constantemente e estava rachado em vários pontos. Está acontecendo! Está acontecendo! Ela gritou, sua voz embargada enquanto ela lutava para acordar os outros, acender a luz e cuidar de seu ovo, tudo de uma vez. Sair da cama já era um incômodo por si só. Além dela e do ovo, também havia Katsuki dormindo do outro lado do ovo, Kikyo do outro lado de Nata e Midori esparramado em algum lugar ao pé da cama. E agora eles estavam todos de pé e lutando para sair do caminho, fazendo com que todos se atrapalhassem. Mesmo assim, Hinata conseguiu pular da cama. Ela tropeçou em alguma coisa, mas Midori a pegou com suas vinhas, e ela foi até o interruptor de luz. Ligou, Naruto gritou algo sobre estar cego, Bayushi sibilou com um veneno surpreendente, assustando Sasuke ao mesmo tempo, e Hinata viu que ela havia tropeçado em Sidon. Naruto conseguiu fazê-lo dormir no chão, mas só depois de lhe dar 2 cobertores e um travesseiro. O grande Gabite olhou para Hinata, mas então Katsuki o agarrou pelo chifre e o puxou para o lado. O Gabite se libertou e teve vontade de atacar o Quilava, mas então percebeu o ovo balançando e decidiu deixá-lo ir. A essa altura, todos estavam acordados e cientes do que estava acontecendo. Naruto, Sakura e até mesmo Sasuke saíram da cama em uma onda de excitação. Hinata colocou o ovo no meio do chão e sentou-se, radiante de alegria. Kikyo estava ao lado dela, segurando a mão de Hinata, enquanto Midoriya estava à sua esquerda. Katsuki tentou ficar longe, apenas para Midoriya puxá-lo para frente e mantê-lo sob controle. O ovo quebrou ao meio. A luz azul petróleo radiante se espalhou. Uma forma saiu da casca do ovo, crescendo visivelmente 2 vezes seu tamanho inicial à medida que a luz diminuía. O bebê Pokémon tentou ficar de pé, mas estava instável e inseguro em suas novas pernas. Hinata estendeu a mão e pegou. E seu mais novo companheiro de equipe arrulhou e se aconchegou perto do que o instinto lhe dizia ser sua mãe. Hinata respondeu, acariciando suavemente o bebê grande e forte em sua cabeça enquanto ele abria os olhos pela primeira vez e olhava para ela. Olhos inocentes e cheios de admiração, negros como carvão, encontraram os tons lilazes claros de Hinata, que continham adoração, alegria e mais do que um pouco de admiração. Seu bebê disse, empurrando a cabeça contra seu peito afetuosamente, embora houvesse tanta força por trás disso que Hinata foi levantada dos joelhos e derrubada, o bebê tropeçando ao lado dela.
Com isso, o feitiço do espanto foi quebrado. Naruto foi o primeiro a falar. Eu não acredito, ele engasgou, dando um passo hesitante para mais perto. É um Tirun. Tirano, o bebê Tirun proclamou com orgulho, lambendo o rosto de Hinata. Sim, eu também te amo, pequeno príncipe, disse Hinata, conseguindo se levantar e beijá-lo na testa. E estes são seus irmãos, Kikyo, Midoriya, e esse é Katsuki, seu irmão mais velho. Enquanto a tripulação de Hinata cumprimentava seu mais novo membro, Naruto e os outros ainda estavam em estado de choque sobre o que era o ovo, assim como a verdade de Hinata, embora ela estivesse fazendo um bom trabalho ao deixar o choque de lado. Deve ter sido roubado do ginásio. Lily Bong. Sasuke estava dizendo. Sim, uma invasão foi anunciada no noticiário há alguns dias, lembra? Sakura vasculhou sua mochila e tirou seu Pokédex. Tirun, o Pokémon herdeiro real e um fóssil. Restaurado, disse ele, ganhando vida. O mais icônico de todos os Pokémon fósseis, devido em grande parte à famosa franquia de filmes Fossil Park, Tirun é, no entanto, um Pokémon pouco compreendido, devido às grandes dificuldades envolvidas no processo de restauração. No passado, o Tirun Linha foi descrita como egoísta, mimada e dada a ataques de raiva quando não é dada a sua vontade. Uma teoria recente, no entanto, afirma que Tiruns estão acostumados a serem mimados por seus pais. Tirantrum restaurados são muito atenciosos com seus herdeiros, o nome formal do bebê. Tirunks, a ponto de serem amorosos, um comportamento raramente visto em Pokémon reptilianos. Quando gerenciado por um treinador habilidoso, um Tirun pode ser atencioso e bem comportado. No entanto, deve ser lembrado que Tiruns não conhecem sua própria força e não têm os instintos para ter cuidado com criaturas menores. Um Tirun apenas brincando pode quebrar o braço de um treinador. Se não tomar cuidado, e suas mandíbulas são fortes o suficiente para morder chapas de metal sem dificuldade. Como que para provar este último ponto, o pequeno herdeiro agora estava esmagando Katsuki contra a cabeceira da cama. Ele não pretendia. O Tirun acaba de gostar instantaneamente de Katsuki e tenta se aconchegar. Quando Katsuki se afastou do bebê, possivelmente com medo de machucá-lo de alguma forma, o Tirun alegremente avançou e se esfregou contra ele, prendendo Katsuki entre o tipo rock e uma cama dura. Katsuki lutou por um momento entre sua fobia de ficar preso e o medo de machucar o Tirun ao tentar afastá-lo. O momento passou, enquanto o Tirun estava se esfregando em seu irmão mais velho, que na verdade era menor que ele, com tanta força que ele estava levantando todo o beliche do chão, e Katsuki encontrou seus pulmões sendo esmagados pela força, incapaz de fazer muita coisa. Por favor, deixe seu irmão ir. Hinata disse com urgência, puxando o ombro de seu Tirun. RRR, o herdeiro perguntou inocentemente, desistindo ao se virar a pedido de sua mãe, permitindo que Katsuki caísse no chão. Você é um menino crescido e tem que ser gentil, ok? Hinata explicou, falando com firmeza, mas com ternura. Ela apontou para Katsuki, que estava ofegante. Você é muito mais forte que ele, então, por favor, tenha cuidado. Houve um momento de contato visual entre o treinador e o Pokémon, e então Tirun soltou um grito de desculpas, parecendo bastante arrependido com seus grandes olhos baixos e a cabeça baixa. Foi bastante adorável, considerando todas as coisas. Katsuki zombou como se não fosse nada e se apoiou nos cotovelos, dando um sinal de positivo para o Tirun. Veja, Katsuki te perdoa. Está tudo bem, eu sei que você não quis dizer nada de errado. Você é um bom príncipezinho, não é? Enquanto Hinata guiava gentilmente o Tirun para que ele pudesse se ajoelhar e permitir que Kikyo acariciasse seu focinho, Sakura ficou preocupada com alguma coisa. Ela teve que expressar seus pensamentos. Ei, como você está lidando tão bem com esse carinha logo depois que ele nasceu? Ela perguntou a ninguém em particular. E, está tudo na voz. E no comportamento, disse Naruto, encolhendo os ombros com indiferença.
Algumas pessoas são naturalmente empáticas e boas com crianças, e algumas pessoas são como você, acrescentou ele, sorrindo maliciosamente. Não foi isso que eu quis dizer, seu Dunsparce, Sakura disse irritada. Quero dizer, ele tem apenas alguns minutos e já é capaz de entender as ordens dela. Naruto percebeu que ela estava certa. Ei, agora que penso nisso, isso é muito estranho. Já lidei com muitos bebês mons da minha mãe, e eles são sempre mais indisciplinados do que isso, e o Dex disse que Tirun deveria ser difícil de administrar também. Hinata deu-lhes um sorriso enigmático, mas não respondeu imediatamente, pois agora seu Tirun estava murmurando na concha de Midoriya. Enquanto ela gentilmente explicava a ele que ele não deveria morder os amigos com força, Naruto notou que os olhos dela brilhavam com uma luz lilás pálida. Então houve um brilho correspondente logo atrás dos olhos de seu Tirun, que então pareceu processar seu comando e considerá-lo com muito mais cuidado do que seria esperado para Pokémon recém-nascidos. Você está trapaceando, Naruto disse de uma forma brincalhona. Ele apontou um dedo para ela em falsa acusação. Você está usando aura magia para controlar o pequeno desgraçado. Hinata riu, mas conseguiu ficar um pouco indignada quando falou. Aura não é mágica. Os dois são opostos virtuais na forma como funcionam. A magia não é real, disse Sakura, falando automaticamente. É sim. Naruto, Hinata e Sasuke falaram unanimemente, com Naruto e Sasuke acrescentando algo sobre terem visto magia de verdade. No entanto, Hinata os afastou para que ela pudesse continuar. E não é trapaça. Estou apenas usando nosso Aura Link para transmitir sentimentos e emoções claramente ao pequeno príncipe. Não estou controlando. Isso seria uma coisa horrível de se fazer. Naruto se desculpou e Sasuke perguntou, achei que demorou um pouco para fazer um vínculo com a aura? Tecnicamente sim, mas também é possível criar laços com um Pokémon enquanto ele ainda é um ovo. Muitos guardiões fazem isso, mas geralmente é com espécies que são mais aura, ela explicou, olhando para seu Tirun recém-nascido, que parecia o candidato menos provável a ter qualquer aptidão com as artes da aura. Ele sorriu e lambeu sua mãe, sem ter ideia do que alguém estava falando, mas gostando da atenção que estava recebendo. Nos novos minutos, eles meio que se deixaram levar pelo fluxo das coisas. Os Pokémon de todos tiveram a chance de cumprimentar seu mais novo companheiro de equipe, embora Katsuki rapidamente tenha se assegurado de que fosse tudo um de cada vez, para não sobrecarregar o pequenino. Alguns deles, como Kubo, Bayushi e Tommy, ficaram bastante impressionados com o bebê surpreendentemente forte. Sidon pareceu avaliá-lo por um momento e zombou, virando-se como se estivesse dispensando Tirun, o que acabou sendo um erro, pois sua cauda roçou o nariz do Tirun, que reflexivamente o mordeu, arrancando um grito indigno do Gabite. Naruto teve que chamar Sidon de volta depois disso, pois ele queria atacar o bebê sem noção. Os outros tipos de dragão gostaram instantaneamente do Tirun de Hinata. Nina alegremente escorregou dos braços de Sakura para seu focinho. Ele espirrou, o que a jogou no ar, apenas para ela cair de volta em seu focinho, para deleite de ambos. Sora, entretanto, correu até ele e chupou sua cabeça na boca do Tirun, aparentemente curioso. Felizmente, o Tirun provou ser um aprendiz rápido, apenas mordiscando suavemente sua cabeça dura. Depois disso, Nina escorregou no chão para que Sora e o Tirun pudessem bater crânios. Aparentemente, o crânio de um Tirun era tão grosso quanto o de um Bagon. Outros Mons tiveram reações mais moderadas ou mistas. Shoto só chegou perto do Tirun quando sua irmã o fez, parecendo imparcial, mas um pouco curioso, apenas para o Tirun dar uma grande lambida em seu rosto. Suas reações foram instantâneas. O Tirun tropeçou para trás, sem ter ideia do que era frio, e não tinha certeza se gostava ou não. Enquanto isso, Shoto congelou de desgosto antes de correr para seu canto para arrumar seu pelo desgrenhado, tentando recuperar sua compostura e dignidade.
Tetsu achou o Tirun fascinante e flutuou a apenas alguns centímetros de distância para observá-lo de perto. O Tirun, entretanto, não sentiu o mesmo por Tetsu. Para o bebê dinossauro, Tetsu era um monstro de metal que não parecia nada bom ou amigável. Ele rosnou e atacou o Metan, que cambaleou para trás e soltou um grito metálico em estado de choque. Isso foi demais para o Tirun, que deu meia volta e fugiu atrás de sua mãe treinadora, chorando e tremendo enquanto tentava se enrolar de medo. Imediatamente, Katsuki pulou entre o encolhido Tirun e o Metan, repreendendo Tetsu por assustá-lo. Tetsu caiu tristemente, olhando para suas mãos de metal, como se estivesse se perguntando se elas realmente eram assustadoras. Sakura deu um tapinha no ombro dele confortavelmente. Não fique chateado, Tetsu. O pequeno príncipe simplesmente não está acostumado com você. Você tem que lembrar que ele vem de uma época anterior aos Pokémon de máquina. Ele não tem nenhum instinto sobre você, então você é muito novo e estranho para ele. Dê-lhe algum tempo e ele verá que não há nada de assustador em você. Hinata, enquanto isso, explicava suavemente ao trêmulo Tirun que Tetsu era um amigo, e embora ela soubesse que ele poderia ser um pouco assustador, ele era muito gentil e não machucaria o pequeno Tirun. Eu acho que você feriu os sentimentos dele, você sabe, ela disse gentilmente. Você acha que pode se desculpar? Foi preciso um pouco mais de incentivo e incentivo de Sora e Mina, mas o Tirun finalmente parou de chorar, saiu de trás da mamãe, olhou para Tetsu e guinchou alguma coisa antes de voltar rapidamente para trás dela. Tetsu aplaudiu de alegria, batendo os primeiros. Ele parou quando percebeu que o barulho estava assustando Tirun. Bem, isso está indo bem, disse Naruto. Ele deu um tapinha tranquilizador no ombro de Hinata. Você está indo muito bem. Você é muito natural, sabia disso? Ah, tenho sorte de que a ligação com ovos seja uma arte da aura, mesmo alguém tão inexperiente quanto eu pode fazer, disse Hinata timidamente. Agora Katsuki estava ficando severo com o Tirun, apontando para Tetsu e explicando que o Meta era um covarde total, e ele não deveria ter medo dele. Tetsu concordou alegremente com a avaliação, muito bem-humorado para se sentir insultado. Kata interrompeu, traduzindo tudo para o bem do humano, e então apontando que Katsuki foi quem quase foi esmagado por um Mon recém-nascido. Katsuki empurrou o Ryolu, que o empurrou de volta, mas antes que as coisas piorassem, o Tirun se juntou a ele, pensando que era tudo uma brincadeira, empurrando os dois contra a parede com tanta força que fez a porta chacoalhar. Katsuki mais uma vez caiu no chão, sem fôlego, mas Kata conseguiu recuperar o fôlego e fugir, o que, claro, o Tirun pensou, significava que agora eles estavam brincando de perseguição. Só que, com todos os Pokémon fora e todos os humanos reunidos no chão, a sala relativamente pequena deles estava lotada demais para qualquer tipo de violência. Humanos e Imons foram deixados de lado ou pisoteados. Ochaco tentou laçar o bebê selvagem, mas ele emaranhou suas vinhas nas cabeceiras da cama. Togashi se aproximou para agarrar o Tirun, mas Mina disparou entre suas pernas em pânico, fazendo-o tropeçar e fazendo-o tropeçar no Tirun. Hinata gritou, tentando acalmar seu bebê, e Naruto teve que puxá-la para o lado enquanto o Pokémon herdeiro real deslizou e bateu na parede. Imediatamente, o Tirun começou a chorar alto e dolorido. Hinata subiu para o lado dele e começou a acalmá-lo, enquanto Kikyo tentava aplicar um Life Del em seu seio. Naruto, no entanto, estremeceu. Eles estavam fazendo muito barulho e considerando o tempo bem na hora, houve uma batida furiosa na porta deles. Sem dar tempo para ninguém responder, ela se abriu e lá estava a enfermeira Joy do Pokécenter, de roupão e bobs no cabelo. Ela estava lívida de fúria. O que diabos vocês estão fazendo no mundo da distorção? São 3 da manhã, pelo amor de Arceus. Se vocês não acalmarem a porra! Ela parou no meio do palavrão, já que seu discurso furioso assustou o Tirun e o levou a um novo ataque de choro.
Hinata lançou-lhe um olhar de reprovação. A enfermeira Joy ficou em um silêncio perplexo, olhando para o Pokémon supostamente extinto que chorava em seu Pokécentro. Ela balançou. E antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, ela caiu no chão desmaiada. Fim de capítulo e tchau.